Olá, eu sou Gustavo Campanile e esse é mais um episódio do Keeping Cast, o podcast oficial do Keeping Track. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Gustavo, e se você já pegou essa referência, vocês já sabem quem tá aqui com a gente hoje para falar um ano que foi muito emblemático para música pop. A música pop tava no auge, então é por isso que a gente convidou para esse episódio o Gabriel Mahallen. Tô aqui, gente. Obrigado por me receber, amei. Gente, pra quem não conhece, Gabriel é youtuber, é cantor, é criador de conteúdo. Ele faz a porra toda, entendeu? Se você não conhece, tá perdendo, porque ele dá aulas e aulas no YouTube. Eu mesmo já fui muito educado por ele, influenciado digitalmente por ele. Acho chique ter esse poder de comunicação. Respeita sim. Minha gata olha pra mim e me despreza. Pois nós, seguidores digitais, estamos aqui te seguindo fielmente. Além do Gabriel, eu tenho eles que estão sempre aqui comigo, me aturando. O Boni. E aí, rapaziada, estamos aqui. Aliás, estou de volta, né? Depois de 2 episódios longe de vocês. Estou de volta, é um prazer. E bora falar de pop 2011, a era dourada do pop. Coisa boa. E além do Boni, a Alicia veio junto. Oi, gente. A gente tá muito chique. Estou chocada com o nosso convidado do dia, assim. Quem diria, né? O Keepingcast chegou no novo nível. Gente, a gente tá igual ao tema desse episódio. Estamos na nossa era dourada. Gente, vocês estão enchendo muito a minha bola e eu não tenho essa bola toda, gente. Sei de onde vocês tiraram. Mas vamos lá, gente. Antes da gente começar a falar do nosso tema, eu queria pedir encarecidamente para vocês nos seguirem no nosso Instagram, no nosso Twitter, @KeepingCast. Qualquer plataforma que você estiver ouvindo a gente também, segue a gente lá, porque toda vez que a gente postar um episódio novo, você vai receber uma notificação. Continue nos acompanhando. Gabriel, quer indicar suas redes também, para o pessoal te conhecer, te seguir? Sim, gente, me segue nas minhas redes, no meu canal, @Gabriel Mahallen, em todas possíveis que vocês podem imaginar. Eu tô lá, Facebook, Twitter, no YouTube. Deixa eu ver onde mais eu posso estar com esse nome. Eu acho que é só isso mesmo, gente. Sem mais delongas, a gente vai falar de um ano que foi, assim, muito emblemático. 2011 está fazendo 10 anos. Foi um ano em que os astros se alinharam para a música pop, ele fez tudo acontecer. E já vinha acontecendo alguns movimentos nesse sentido, que a gente consegue ver desde 2008, o pop vindo muito forte, ele só foi crescendo. E em 2011, eu considero o auge do pop. Então a gente vai falar o porquê disso, o que aconteceu nesse ano de tão emblemático. E para começar, eu só queria falar uma coisa, gente. Para mim, 2011 eu resumo sempre em 5 artistas que se destacaram muito. Eu começo pela Rihanna, porque ela já vinha se destacando muito desde 2008, mas é em 2011 que ela estava divulgando o Loud, termina de divulgar o Loud, ela já divulga o Talk That Talk, que ela tá naquela fase que ela lançava um disco por ano, e sem prejuízo algum, sempre todos muito legais, muito bons. A Katy Perry vinha da divulgação do Teenage Dream, já tinha 3 números 1 no bolso, só com esse álbum, e já pegou outros números 1 durante a divulgação. O comeback da Britney com Femme Fatale, a Lady Gaga também no seu auge com Born This Way, no auge da sua criatividade, no auge da sua divulgação, que hoje a gente sente tanta falta. Cromática manda beijos. E também tem como falar da Beyoncé. Foi aí que a Beyoncé começou também a ser revolucionária. A partir do For, se não fosse a gravidez dela, talvez a gente teria uma era um pouco diferente, mas também no For, ela entregou muito clipe. Você piscava, a Beyoncé lançava algum clipe. Então acho que foi a partir daí também que ela começou a planejar um álbum visual, que aconteceu com o Beyoncé em 2013, aí depois Lemonade, assim, o resto é história. Então a gente consegue ver muita coisa boa acontecendo em 2011. Eu queria perguntar o que vocês lembram que pra vocês foi muito marcante nesse ano na música pop. Bom, assim, gente, 2011 pra mim foi o auge do eletropop, né? Foi aquele momento que a gente tava tendo a música pop no seu movimento, acho, de maior impacto desde os anos 2000. Entre 2010, 2009, 10 e 11, vamos colocar esses 3 anos aí, foi um auge de pop que a gente não tinha desde o mega movimento Britney dos anos 2000. E foi maravilhoso ver artistas novos aparecendo e fazendo essa tendência ficar maior ainda, assim como foi maravilhoso também assistir artistas que estavam debutando naquela época, né? Como, por exemplo, Katy Perry estava vindo ali num segundo álbum, né? Ela ainda estava bem prematura no universo da música, mas já tinha acumulado muito sucesso com os trabalhos anteriores. A Beyoncé, foi muito bom você falar dela, porque o For, ele é um disco que dividiu a água da carreira dela em determinado ponto,
porque você percebe que ele é um álbum um pouco diferente do que ela fez no anterior, que foi o Sasha Fierce, que tem essa tendência eletropop fortíssima, e o For, ele tem algumas coisas que tem esse universo, mas você vê que ele é um álbum muito mais voltado pro R&B, música black, e tem algumas influências de jazz em algumas músicas, é um disco diferente. E assim, a gente tava vendo um crescimento cada vez maior da Lady Gaga, né? Eu acho que foi a fase onde todo mundo falou assim, putz, Lady Gaga tá virando uma rainha do pop, né? Foi onde todo mundo começou a dar pra ela esse mérito a perspectiva revolucionária que ela tava fazendo naquele período. Por mais que esse título a gente sabe que pertence à Madonna, o que a Lady Gaga fez foi muito parecido com a força que a Madonna trouxe no passado, sabe? Ela movimentou toda uma geração com um trabalho musical, sabe? E o Born This Way definitivamente ele definiu tudo, não só nas perspectivas sonoras da música daquele momento, em como que a rádio estava absorvendo música pop, mas principalmente quando a gente pega para ver os discursos que a Lady Gaga fez. Os discursos do Born This Way sobressaem totalmente perspectiva só da música, né? Porque não se falava daqueles temas que a Gaga estava falando naquele período. Foi realmente um murro na boca do estômago do preconceito daquela época, que simplesmente começou a sair todo mundo do armário e viver as suas verdades ali. Então foi uma perspectiva nova, muito maravilhosa. E a Rihanna, que você citou também, nossa, a Rihanna, a gente teve ela saindo da era dark dela, porque quando entra em 2010 ela lança o Loud, que era o lado luz dela, depois o lado trevas que ela fez no Rated R, e depois o Talk That Talk, ele é um disco que eu sinto que ele pega o melhor do Loud, assim como pega o melhor do Rated R e cria um formato misto de luz e sombra da Rihanna ali, que ficou muito legal também. E assim, por mais que esse álbum passe um tanto batido por muitos fãs dela hoje em dia, pra mim foi um dos álbuns que fizeram 2011 um ano tão especial. Teve We Found Love, gente. We Found Love é maravilhosa, pelo amor de Deus. Teve Where Have You Been, Where Have You Been, minha vida, gente. Eu devia ter tatuado Where Have You Been na coxa. Maravilhoso, gente. Olha, só um adendo também sobre a Gaga e Born This Way, eu acho super verdade. Eu acho que, assim, a taxa de gay por metro quadrado cresceu, acho que uns 300% depois que Born This Way foi lançada. De tanto que a Gaga reverberou esse discurso, realmente, não se falava tanto. Ela falava abertamente disso, assim como a Madonna fez lá atrás, falando sobre direitos LGBT. A Gaga também levantou essa bandeira de uma forma diferente. Também teve várias polêmicas, assim, a Gaga já era uma figura polêmica, ela já vinha carregando a imagem do Vestido de Carne de 2010, lá no VMA, se contar das outras polêmicas idiotas de, a Lady Gaga era hermafrodita, e ela ficava tipo... Nossa, mas essa... Não, da banheira de sangue, só boa, só... Mas também a Lady Gaga é uma artista que ela tem umas histórias bizarras, mas são histórias bizarras boas. Porque é muito ruim quando a mídia faz história bizarra sem graça, sabe? Tipo assim, de querer falar que o alface que a Britney comia era um alface diferente do que era vendido pra maioria das pessoas, porque ele tinha um hormônio especial para artistas. Porra, gente! Que ruim, sabe? É ruim essa, entendeu? Agora falar que a pessoa ali, tipo assim, foi vista numa banheira de sangue, quando o cara foi entregar o lanche dela no quarto. Que isso, gente? Maravilhosa essa. Eu gosto é dessas, entendeu? Essas fique meia boca assim não rola, não. Boni, e você? Olha, eu acho que o Gabriel resumiu muito a essência do pop em 2011, que era muito... Quando a gente lembra do pop em 2011, que era esse ano dourado, assim, que a gente falou já, vem muito essa essência. Pra mim, eu penso muito no geral, algo muito colorido, algo muito extravagante, porque foi essa essência do electropop que tava bombando nessa época, o que muita gente chama hoje de pop farofa, né? Então tinha muitas divas pop dando muitos hinos de pop farofa que todo mundo gosta, muitos até hoje lembram com carinho dos álbuns dessa época como os melhores da carreira de muitas divas pop, assim.
O Loud da Rihanna tem muita gente que, assim, glorifica de pé, assim, até hoje. Então, eu acho que foi um ano muito bom pro pop por conta disso. Tiveram muitos álbuns bons de divas pop que são consagradas até hoje e todos ocorreram ou nesse ano ou próximo, 2010, 2012, então, ou 2011 de fato. Então, realmente foi uma época maravilhosa. Pra mim, pessoalmente, eu também devo falar da Adele, que foi, assim, ela vai um pouco de contraponto dessa ideia geral do electropop, que tava bombando nessa época, mas a Adele tava meio que surgindo num fenômeno em escala mundial, em mainstream, assim, porque ela já vinha do álbum anterior, mas que eu acho que não era tão... Não era esse nível Adele que a gente conhece hoje, eu acho que era uma coisa mais alternativa ainda, ou era algo pop UK, que era bombado lá fora. Mas quando ela veio com 21, foi assim o legado dela mundial que começava naquele momento. E o que eu achei legal, que me marcou muito da Adele quando ela apareceu, que foi esse ano que eu acabei conhecendo ela, foi aquele vozeirão, aquele tom dela que só ela tem, aquelas músicas tão pessoais, assim, que iam totalmente na direção oposta do pop colorido da Katy Perry, dos hinos empoderados da Rihanna, sabe? Então, realmente, da figura da Lady Gaga, que era cheio de enigmas, né? Ela era toda conceitual, ia muito assim, ela era uma figura mais sóbria que trazia pro pop. Então, eu acho que a Adele, pra mim, marcou muito, porque eu sinto que tava muito, tipo, colorido, que não era ruim, obviamente, mas ela me destacou por conta disso. O diferencial dela para aquele momento foi muito grande. E de lá pra cá ela se tornou, assim, uma lenda, né? Até hoje a gente fica procurando o novo álbum da Adele, que todo mês surge um boato. Agora ela vai voltar, gente, agora ela vai voltar. Até agora tô esperando. Mas aquela época, pra mim, a Adele marcou muito também, além de todas essas divas. Katy Perry, pra mim, é a primeira diva pop, assim, do electropop, que o Gabriel comentou bastante, primeira que eu lembro também. Mas, pessoalmente, a Adele foi a que mais me marcou, confesso. Só pra falar um pouco desse contraponto que o Boni trouxe da Adele, eu acho super real, porque eu lembro que a gente tinha essas figuras exuberantes, marcantes, destacadas, e aí você tinha a Adele. A Adele, por mais que ela tinha, sei lá, 22, 23 anos naquela época, ela parecia a vovó do pop, assim. Vestia vestidinha, sapatilha, e ela com aquele coque enorme, eu tava, nossa, Adele. Act your age, sabe? Tipo, não. Ela no coque, na cadeira, vestida toda de preto. Acho que tinha umas velas, né, no clipe, talvez. Não sei. Tipo, totalmente vovó. Mas isso é muito legal, né, gente? Porque você percebe que, tipo assim, que a indústria da música ela é magnífica e muito maior do que a gente imagina. Porque ela foi o outro lado da laranja que surgiu. Porque a gente, tipo assim... 2011 pras bichas é a fase da libertação, é a fase de quando a gente descobriu o pop colorido, é a fase que muita gente também dessa nova geração começou a sair. Então a gente tinha essa perspectiva diferente. Agora, quando a Adele surge, eu acho que a Adele ela foi um sucesso de uma artista como foi, por exemplo, quando a Whitney e a Mariah surgiram, sabe? Quando elas estavam, tipo, nos primeiros e segundo álbuns dela. Elas batiam mais de frente com um público mais adulto. Ela batia de frente também com um público que era mais sensível, porque a Adele, por falar de música mais romântica, ela tinha esse apelo de sensibilidade que batia também com um público mais sensível. E engraçado que ela conseguiu, ao mesmo tempo que fazer esse efeito no público adulto, ela conseguiu vender também para adolescentes que estavam vivendo sensações parecidas com aquela. Foi muito estranho o movimento da Adele. O que ela conseguiu conquistar e o que ela conseguiu mexer com as pessoas foi muito louco. E assim, isso que acabou de ser citado do aspecto dela tá no segundo disco, né? E o pessoal ficar esperando música dela. A música da Adele virou uma música rara. Era uma música que, tipo assim, é um tipo de música que nasce para poucos, vamos dizer assim. São poucos artistas que conseguem fazer o que a Adele fez dentro daquele CD. A gente destaca, por exemplo, ali alguém que, infelizmente, veio a falecer nessa época também, a Amy Winehouse. A Amy Winehouse é uma artista que ela teve esse tato de produzir um trabalho que teve um efeito igual ao da Adele. Ela conseguiu vender para pessoas mais jovens, ao mesmo tempo que ela conseguiu vender para adultos e trazer uma coisa nova para o movimento que ela fez ali. E a Adele conseguiu fazer muito isso, porque a Amy Winehouse, quando ela lançou o primeiro disco dela, que foi o Frank, se não me engano, ele é de 2004,
O Frank é um álbum que ele é creditado para poder fazer a mudança para o que a gente chamava, no meio dos anos 2000, de Neo Soul, que era uma coisa que não se fazia naquele momento. E depois ela foi evoluindo musicalmente, fazendo aquilo. E a Adele foi a mesma coisa. A Adele é creditada como a nova, a diva vocal dessa geração. Que ela foi mesmo, ela conseguiu fazer tudo isso. Você vê que todas essas outras artistas que a gente citou do pop cantam muito bem, mas a característica vocal da Adele, a presença de palco, essa coisa act your age que ela não fazia, virou uma característica dela e fez com que ela se tornasse a maior voz dessa geração. E por falar em Act Your Age, Alicia, o que você tem a nos dizer sobre 2011? Ridículo, Gustavo. Você é ridículo. Você não vai no chão que você pisa. Ai, o que dizer, né? Tem que deixar claro que, assim, em 2011 eu tinha 10 para 11 aninhos, então, assim, eu era uma pimpolinha. Então, a minha relação com música era, assim, o que tocava na Jovem Pan, quando eu ia no caminho da escola com a minha mãe. Era basicamente isso. Mas o que tinha em 2011, que eu admito esse meu lado, era o quê? Justin Bieber. E eu era uma belieber hardcore, uma belieber chata. Eu reconheço isso agora com 20 anos. Eu era uma belieber muito chata. Daquela que ficou incomodada que ele cortou o cabelo e começou a namorar a Selena Gomez. O mundo virou, né? Girl. O mundo virou. Mas meu 2011 foi muito marcado pelo Justin Bieber, porque ele veio no Brasil. Eu fiz meu pai me levar no show, fiz ele ficar gritando comigo, ficar na chuva comigo pra ver o show. Então, querendo ou não, meu ano foi marcado por isso. Mas o Gustavo gosta muito de zoar, falar que eu não lembro de nada. Ele queria me mandar vídeos pra eu estudar o ano de 2011. Esse era o nível da situação, o nível do deboche contra a minha pessoa. Mas eu lembro de algumas coisas de 2011. Por exemplo, eu lembro muito da Katy Perry, porque uma amiga minha descobriu a Katy Perry e me mostrou o clipe de California Girls. E a gente ficou vendo aquele vídeo em looping. E assim, eu confesso que tirando Justin Bieber, Katy Perry foi o auge, assim. Foram os dois artistas que eu lembro que 2011, que eu penso em 2011, eu penso... Não só um outro detalhe que é importante ressaltar, eu gostava tanto do Katy Perry que eu tenho até hoje o Teenage Dream físico, que eu comprei. Foi um dos primeiros CDs físicos que eu adquiri na minha vida. Como uma pimpolinha de 11 anos, eu tinha o Teenage Dream físico e eu escutava. E eu gosto até hoje dele. Então, assim, por mais que meu mundo tenha sido baseado muito em Justin Bieber naquele ano, Katy Perry também estava lá para representar. É isso aí, Gustavo, não me zoe, tá bom? Não, querendo ou não, você é fruto da sua idade, e aí você entrava no balaio, assim, das Beliebers, ok, super compreensível, e a Katy Perry tava fazendo um trabalho mais infantilizado com California Girls, né? E aí, tipo, também Last Friday Night. Não é shade, gente, é fato. Eu não tô jogando shade na Alicia. Sim, não, mas eu acho que a Katy Perry era a que mais atraía o público mais criança, assim, digamos assim. Mas é verdade, por conta disso mesmo. De todos os doces, todas as cores, né, que ela usava, é verdade. É um bom ponto isso. Adolescente, uma loucura, gente, que foi aquele surgimento da Katy Perry nesse álbum. E a era Teenage Dream, ela foi uma era muito longa, porque ela começou em 2010, ela passou 2011 inteira e ela foi até o meio de 2012. Então, assim, foi realmente uma coisa grande que ela fez. Foi uma era realmente que não faziam, sabe? Tipo, quando ela fez aquele relançamento do álbum naquela versão... Complete Confection. Que ela botou 3 músicas novas. Nossa, a gente teve Part of Me hitando e depois a gente ainda teve Wide Awake hitando, que vieram nessas faixas novas. Então, assim, ela promoveu uma quantidade de singles nessa era que artistas não promovem, gente. Foi uma loucura, foi um delírio aquela era ali. Foi um delírio total. Tanto que quando ela foi lançar o Prism, muita gente esperava que ela fosse fazer um álbum mais dark, mas em algum momento deste processo, o álbum se tornou mais uma extensão positiva daquela imagem teen dela. E deu certo novamente, sabe? Talvez se ela tivesse mantido isso pro Witness, poderia ter dado certo novamente. Não sei. Ela tentou voltar no Smile com esse tipo de proposta e não colou, né? Infelizmente. Mas é isso. Agora já vamos entrar no nosso assunto principal. Por que vocês acham que tudo eclodiu pro pop funcionar nesse ano? O que deu certo, o que estava dando certo pro pop e não estava dando certo pros outros gêneros? E fez com que o pop tivesse um destaque muito grande. Pra mim é acessibilidade.
Pra mim foi um momento onde as pessoas estavam começando a ter internet, onde as pessoas estavam saindo daquela bolha de lan house, né, de vida de lan house. Quando as pessoas começaram a ter computador em casa, as coisas começaram a ficar mais acessíveis, e isso ajudou demais. Agora, no quesito dos outros gêneros, o pop é o maior gênero musical do mundo porque os artistas são unidos. As pessoas compartilham os seus públicos, elas dividem as perspectivas dos trabalhos delas, sabe? Se você pega, por exemplo, o movimento do rock é horrível de se trabalhar. Por quê? Porque é uma rivalidade tosca de um que fica querendo destruir o gênero musical do outro, botando defeito no trabalho do coleguinha, no lugar de juntar e organizar todo mundo pra fazer aquele negócio funcionar. Você percebe que, tipo assim, as bandas mais importantes que a gente teve na década de 2010 ali, elas sustentaram só dentro dos seus nichos. Elas não conseguiram furar a bolha e ir para diversos lugares diferentes por causa que realmente tava essa coisa segregada. E a gente sabe que na era da internet, quando uma coisa é segregada, ela fica só dentro daquilo. Ela não consegue atingir todo mundo. E a partir do momento que todo mundo começa a procurar entender mais coisas, que as pessoas começam a procurar ouvir coisas de outros artistas de nichos semelhantes, que os próprios artistas influenciam os seus fãs a ir procurar esses artistas diferentes, e, gente, um prato maravilhoso para poder fazer cada vez mais força dentro do movimento. E aí foi assim que os outros gêneros foram morrendo, sabe? Porque o pessoal não se ajudava. Todo mundo ficava um de costas pro outro, querendo uma briga de ego ferrada que a indústria da música, a própria mídia e a indústria da música faziam as pessoas terem, né? Porque você percebe que muita coisa que aconteceu no passado aí de gente que brigava por muita coisa, essas pessoas brigaram por motivos de mídia e não exatamente por causa de alguma coisa entre os artistas de verdade, sabe? Então, assim, os gêneros foram ficando cada vez mais separados, cada vez mais frágeis e fracos, e o pop engoliu tudo, ainda bem, né? Quanto mais música pras gays, melhor. Eu não podia concordar mais, porque foi em 2011 que teve aquele boom de feat, teve a S&M da Rihanna, que ela fez um remix com a Britney. A Britney fez um remix de Till the World Ends com a Nicki Minaj, com a Kesha. E a Nicki Minaj lá no comecinho da carreira, ela nem era a MC Fit naquela época. Em 2010 a gente vinha com o Telephone da Lady Gaga com a Beyoncé. Já antes também tinha Videophone da Lady Gaga com a Beyoncé. Então, realmente, eu acho que a cena toda foi se fortalecendo junta e elas foram subindo juntas. E eu acho que também, um pouco disso também explica o porquê o pop, que é o gênero pop vem de ser muito popular, não é muito popular hoje. Porque qual gênero que a gente pensa em feat hoje? É o trap, é o rap. E esse é o gênero que tá em alta, ultimamente, pelo menos no hemisfério norte. E eles estão lá, chovendo de feat, enquanto o pop eles estão mais segregadinhos, eles só fazem uns feats hoje mais específicos, mais pontuais. E aí, então, eu acho que... da própria tendência musical que acabou, né? Essa tendência musical do trap veio e engoliu o eletropop. Mas se fosse o eletropop ainda acontecendo, não estaria acontecendo a mesma coisa, porque você percebe que os artistas que estão cantando trap hoje em dia eram artistas que no passado estavam cantando dance, entendeu? Então, assim, as pessoas continuam as mesmas, as intenções continuam as mesmas. Mas o que muda foi o gênero musical que foi para um lado mais do hip hop eletrônico, que é o que a gente conhece como trap, né? Esse negócio aí que não para de crescer a cada dia, que ninguém aguenta mais. Ainda bem que ele falou, porque eu já não vou nem mais repetir minhas palavras, gente. Se você já viu algum episódio do Keepingcast antes, você já me ouviu falando isso também. Eu e a Alicia, estamos aqui, unidos contra o trap. Olha, deixa eu me defender, porque eu gosto do Thank You Next, tá? Você não gosta, mas eu gosto do Thank You Next. É o único trap pop que eu gosto, tá? Eu aprendi a gostar desse álbum, sabia? Eu tinha um pouco de rejeição com ele quando eu escutei ele a primeira vez, porque eu realmente achei ele um álbum mais genérico da Ariana. Eu não achava que era um álbum assim que teve tanta criatividade envolvida, porque a composição do CD é muito legal. As letras, a forma que compuseram os vocais dela, mas musicalmente o álbum é básico. Só que aí quando você ouve o Positions, você dá muito crédito pro Thank You Next. Vamos retomar, gente, porque em 2011 também a Ariana Grande era o quê? Era aquela personagem lá da Nickelodeon que pintava o cabelo de água de salsicha, corte químico toda semana pra coitada. A Ariana já tinha aquele primeiro single.
Que era época Nick, né? Boni, Alicia, considerações? Ai, eu assino bem embaixo no que vocês falaram, gente, sério. E assim, a gente também tem que levar em conta o fator, eu não queria dizer coincidência, mas tipo, não é todo ano, eu acho que a gente nunca mais vai ter um ano que a gente vai ter Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé, Adele, tipo, todo mundo lançando músicas incríveis em um mesmo ano, sabe? Quem dera músicas, acho que nem todas elas vão lançar músicas em um ano só. Rihanna, sabe? Tá sumidinha, tá só vendendo lingerie. Então, assim, uma raridade. Uma raridade. Então, também tem esse fator. Mas só para um contraponto para o que o Boni disse, os astros quase se alinharam em 2016, porque em 2016 a gente teve o Glory da Britney, a gente teve o Anti da Rihanna, o Lemonade da Beyoncé, o Joanne da Gaga, e aí um pouco depois, no início de 2017, o Witness da Katy Perry. Só que aí o cenário já era totalmente outro, elas mesmas não estavam muito mais no pop, a Gaga não estava tanto no pop, a Beyoncé no Lemonade também não, a Rihanna no Anti também não, aí a Katy continuou no pop e flopou. A Britney, por incrível que pareça, eu acho o Glory um dos melhores álbuns dela, só não foi tão aproveitado. Tirando Make Me e Private Show, melhores álbuns dela. Também acho. Mas eu acho que é isso que você falou também, um pouco de sorte, um pouco de coincidência. A gente quase pôde viver isso de novo, mas acho que não era a vontade delas de continuar fazendo aquilo que elas estavam fazendo lá em 2011, né? 5 anos depois. Já estavam um pouco mais velhas, mais maduras e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que a cada 5 anos existe uma revolução de público. Que é quando a pessoa, porque assim, normalmente, quando você pega um adolescente que ele tá muito vidrado numa tendência musical assim, só você fazer as contas. Por exemplo, quando eu peguei a minha obsessão por Lady Gaga, eu tinha 16 anos. Isso foi em 2008. Aí eu fiquei obcecado pela Lady Gaga de 2008 até 2012. Depois de 2012, eu não curtia mais tanto, eu não tinha mais aquele interesse. Quando ela lançou o Art Pop, por exemplo, eu não dei tanta confiança para aquele disco. E eu comecei a procurar outras coisas para escutar. E foi um período que, tipo assim, que eu não tava sozinho naquele movimento. Muitos fãs que vieram da primeira fase da Lady Gaga de 2008 até 2012 vão entender isso que eu tô falando. Chegou num ponto que a gente começou a não se interessar mais. Que a gente começou a procurar outras coisas, começaram a dar novas coisas pra gente absorver dentro da indústria, começaram a surgir outros artistas fazendo outras coisas. E aí foi assim, sabe? E foi dissolvendo. Aí essas artistas começaram a se reinventar. E aí a gente voltou a ouvir de novo quando elas se reinventaram. Aí quando você pega esse povo lançando CDs diferentes, né, igual você falou, a Beyoncé, a Rihanna, Britney, né? Porque eu considero o Glory um álbum diferente do que normalmente a Britney fazia. Principalmente depois do Britney Jean, né? Que a gente esconde na fanbase. Aí a gente automaticamente já fala, bom, elas estão querendo alguma coisa diferente com isso. E é isso. E aí de 5 em 5 anos a gente sempre vai perceber esse movimento. Vai perceber que agora a gente tá tendo já uma mudança. Porque esses artistas da década passada, que bombaram muito, tipo ali entre 2016, 17, 18, 19, 20, eles perderam um pouco de força. Aí pessoas novas estão começando a tomar força. Vê Billie Eilish e a Olivia Rodrigo. Fenômenos. E já é outro formato de pop. Eu acho que eu não tenho nem muito mais o que acrescentar, porque eu concordo com tudo, assim. Acho que a única coisa que talvez dê pra ressaltar é que se comparar agora que as eras estão menores e os hiatos estão cada vez maiores. Então, essa coincidência maravilhosa pra todo mundo aqui, exceto pra mim, porque eu era pimpolha, acho muito difícil acontecer de jeito. Espero que aconteça, espero, porque eu gosto de pop, eu queria ter vivido esse momento mais intensamente. Mas eu acho que justamente, até por causa das eras estarem cada vez menores, vídeo Ariana Grande, que respira e lança um álbum, eu acho muito difícil isso acontecer, mas eu concordo com tudo que todo mundo falou, gente, é isso aí. E uma coisa também sobre o fortalecimento de toda a cena pop, é que era uma perspectiva que eu não sei se eu compartilho ela com mais pessoas, mas era uma coisa muito minha. Que pra mim, naquele momento, todas elas estavam tão em alta, que depois de uns anos, ou naquele momento mesmo, eu já considerava elas A-list, antes mesmo de saber o conceito de A-list, antes mesmo de falar a palavra A-list, eu já falava, pra mim elas estão aqui em cima, inalcançáveis, que nem o Boni falou.
as divas pop. Pra mim, esse foi o momento que todas elas se tornaram divas pop. Mesmo a Katy Perry estando no segundo álbum, mesmo a Gaga também, segundo/terceiro álbum, mesmo muito brutas ainda, muito novinhas na carreira, pra mim, viraram divas aí, sabe? Eu não sei explicar muito bem o porquê disso, mas, por exemplo, se a gente pega... O impacto dentro do público e como as pessoas ficam loucas, a histeria, né? A histeria faz isso acontecer. As Spice Girls, lá nos anos 90, elas viraram divas pop A-list no primeiro álbum. Tanto que elas emendaram o primeiro no segundo álbum, fazendo filme, a porra toda, e elas estavam, assim, completamente esgotadas, mas, tipo, elas viraram uma histeria, e foi uma histeria coletiva. E esse efeito da histeria faz essas artistas virarem A-list, né, tão rápido. A gente percebe pela histeria que foi recentemente a Dua Lipa com o Future Nostalgia. Ela tá no segundo álbum e virou uma deusa, entendeu? Então, assim, a histeria é uma coisa muito louca. Ela reposiciona, ela muda o mercado do dia pra noite. É uma loucura. E eu acho, aí, entrando no aspecto pessoal, Alicia, olhe bem nos meus olhos nesse momento. Porque eu vou falar da Taylor Swift. Eu acho que é por isso que eu demorei a reconhecer a Taylor no mesmo patamar que elas. Porque a Taylor não tava no pop. Nessa época ela acho que tava no Speak Now. Demorou ela a ir pro pop, acho que foi só em 2014. O Red já flertou um pouco, mas... Ainda assim, eu não considerava ela uma grande... Ela era grande já, mas eu não considerava ela grande nível das outras, sabe? Então, eu acho que faltou um pouco eu reconhecer isso, dela estar no mesmo nível delas. Até porque a Taylor chegou naquele nível e elas não estavam mais naquele nível. Elas estavam fora de cena. Então, eu não tive o padrão de comparação pra comparar, tá? A Taylor tá aqui nesse mesmo patamar em que a Gaga, Katy Perry, Britney e tal, porque ela tava lá sozinha naquela época que ela começou a fazer isso. E continuou fazendo depois com Reputation. E a turnê de estádios e tudo mais. Eu fui convencido pela turnê de estádios. E falando em turnê de estádios também, uma coisa muito emblemática em 2011 foi as premiações, apresentações ao vivo, divulgação. Tava todo mundo querendo divulgar seu trampo, seu trabalho. Eu lembro muito bem da Beyoncé naquele Billboard Music Awards, aquela performance de Who Run the World, que ela tá com aquelas projeções atrás dela, que ela treinou. Além disso, o VMA daquele ano também foi incrível. A Lady Gaga tava de Joe Calderone, o Vanguard foi para Britney Spears, a Katy Perry foi a mais nomeada, a que mais ganhou. A Beyoncé anunciou a gravidez no VMA. O pop tava muito em evidência. Você não conseguia nem competir, não existia competição. Tá maravilhoso. Nossa senhora, gente. Eu tinha esquecido do Joe Calderone, daquele tombo da Lady Gaga de cima do piano. Nossa, Sim. Ela tava mamadinha naquele dia. Naquele dia ela tava em cima dos 4 grupos básicos da alimentação. Banha, bucho, bacon e cana. Porque ela caiu dali de cima daquele negócio de uma vez que você via que ela tava em outra dimensão. Tentou beijar a Britney, ela tava fora de si, ela tava tão no personagem que aquilo ali virou um delírio aquele dia. Foi maravilhoso. Volta 2011. Só quem viveu sabe também os shows que estavam vindo naquela época. Eu também era muito novo, não tão novo quanto a Alicia, mas tipo, teve show da Katy Perry e da Rihanna no mesmo dia no Rock in Rio. Olha isso, gente, o show das duas no mesmo dia. Teve a Britney vindo pro Brasil pela primeira vez solo, outra vez era só o Rock in Rio lá de 2001. A Gaga veio com a Born This Way também. A Beyoncé veio com a Miss Carter em 2013 por causa da gravidez. Então, querendo ou não, também essas coisas fazem com que a nossa memória afetiva sobre essas eras, aqui no Brasil pelo menos, elas sejam muito fortes. Por mais que a gente não tenha ido. Não foi nenhum desses, me arrependo muito, inclusive. Eu era pobre, não fui porque eu tava fodida mesmo, sabe? Eu não tinha onde cair morta. Não ia poder ir num show desse nunca. A gente falou muito das divas pop, mas eu queria que vocês falassem ainda algumas menções honrosas que a gente não citou nesse episódio, que vocês acham que vale a gente exaltar um pouco, porque também em 2011 elas estavam lá, tendo algum destaque no meio desse turbilhão todo do eletropop. Quem vocês indicariam? Alicia, você me falou uma antes de começar. Eu tô pensando, então... Eu falo porque rolou uma discussão aqui antes dessa gravação, gente, porque eu citei uma cantora e a gente ficou discutindo se era ou não. Mas eu acho que é a Jessie J. Eu acho que 2011 foi o ano com Price Tag, teve Domino e foi ótimo. Eu cantava Price Tag a rodo, eu demorei muito tempo pra descobrir o nome dessa música e pra descobrir quem cantava. Eu demorei, tipo, numa boa, eu devo ter demorado uns 4 meses pra descobrir e se poder colocar no YouTube pra escutar, porque eu não conseguia descobrir quem era. Mas eu acho que ela merece uma menção honrosa.
Foi ali que foi, acho que o auge dela acabou tendo com Price Tag. Depois teve com Bang Bang em 2014, mas depois disso não vingou mais. Mas eu acho que vale a menção honrosa, porque todo mundo aqui cantou que não era sobre o dinheiro, 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 mas a gente também quer dinheiro porque a gente quer ir pra turnê. Então, assim, ir pra viajar pra Nova York pra tomar vacina. Então, a gente também quer dinheiro. Sim. Gente, sabe quem que eu fiquei pensando? Não sei se vocês escutam. É Simple Plan. Meu Deus, sim! Eu amo também. Eles lançaram aqui, que fez até um sucessinho, um buzzinho, que tinha aquela música, se não me engano, era Jet Lag. Foi mais ou menos nessa época. A gente teve o Maroon 5 também, com aquele álbum deles, Hands All Over, que eles hitaram com aquela música... Move Like Jagger. Não, também, mas teve outra antes. Payphone? Eu não sei se é dessa. Não, é do Overexposed, Jazz. Essa é do... sei, então. É, Misery. Misery, isso. E foi assim, fez muito sucesso. E eles hitaram bastante aqui no Brasil. Mas, ai gente, mas o Simple Plan é meu gatilho. O Simple Plan me deixa fora de mim. Fora também que precisamos ressaltar que o emo começou a acabar aí, né, gente? 2011 o emo começou a ir embora, abandonar a gente. O Blink parou de irritar. Aí a gente foi só ladeira abaixo depois disso daí, gente. A minha franja já tinha virado moicano nessa época. Não, exatamente. O caso do Simple Plan, do Maroon 5, o Maroon 5 vinha assim de um som que todo mundo amava, do pop rock, e o Simple Plan também era assim uma das grandes personalidades do emo, só que nessa época eles citaram num outro nível porque eles estavam experimentando uma sonoridade mais pop. Então realmente o emo acabou morrendo um pouco daí pra frente. Depois Fall Out Boy também tentou mais pop, o Panic também. Gatilho, né, Gabriel? Nossa, gente, terrível. Aquele álbum deles, o Save Rock and Roll, se não me engano, ele é de 2013. Eu acho já não era mais essa época, mas tipo assim, o Fall Out Boy era muito bom. O Coldplay, gente, com o Milo Chiloto, com aquela música Paradise deles, de 2011. Foi um fervo, foi um inferno aquilo ali na cabeça da gente. Em todo lugar. A gente ia na esquina, tava tocando Paradise na porta da Pernambucanas. Era uma loucura. Nossa, eu me incluo muito nessa fase do Coldplay. Inclusive, Coldplay e Maroon 5 também vieram pro Rock in Rio. Meio que alimentou esse buzz maior aí. Foi a época que eu conheci o Coldplay por conta do Rock in Rio. Fiquei muito viciado no Milo Xyloto também, porque foi aí que eu conheci e comecei a ouvir os outros álbuns da discografia. Que álbum bom. Eu adoro. Outro artista também que eu adorava naquela época, hoje tem o ranço, é o Bruno Mars, que ele tava no primeiro álbum dele, Grenade... Talking to the Moon, tinha aquela música que a Gretchen refez, gente. Como que chama? Aquela... I feel like I'm doing The Lazy Song? Isso, a Gretchen fez um cover. Chocado, não sabia. Eu não sabia disso. Então depois vocês vão ouvir. Vocês acharam que ela só fez o cover de Havana? Não, a Gretchen já entrou em muita tendência musical do passado. E também numa pegada do eletropop, eu naquela época ouvia muito David Guetta, desde, sei lá, 2009, que ele tinha aquele CD One Love, que tinha hitado, e aí ele veio com Nothing But The Beat também, que teve muito, muito hit. Hitzinho assim, tipo, genérico. Não, mas David Guetta sempre foi. Sempre foi. Isso daí não adianta esperar, não, gente. Não esperem conceito de David Guetta. Mas assim, acho que o auge, assim, de ele pesou a mão, assim, pra não ser uma coisa tão genérica e que irritou pra caceta, foi Titanium, com a Cia, e foi também que ele meio que mostrou a Cia pro mundo, por mais que a Cia não apareça em nenhum lugar. Foi que, tipo, o nome Cia ficou conhecido. Ela fala que ela comprou a casa dela com os royalties de Titanium e com os royalties de perfume da Britney, ela comprou a cortina. Exato. Ai, que horror. Mas é que eu acho que a partir do... O David Guetta foi meio que o trampolim da Cia pra ela ficar... Pra ela começar... Ela já tinha álbuns solos, mas foi com o... Depois do David Guetta que ela lançou aquele A Thousand Forms of Fear, depois o This Is Acting, enfim. Todo mundo conhecia a Cia a partir de Titanium e outros feats que eles fizeram depois juntos. E também, gente, esse eu escondo, assim, no fundo da minha memória, mas eu vou reconhecer hoje pra vocês. Que eu era muito... Não era fã, mas eu ouvia muito porque era uma farofa das boas. O LMFAO, sabe? De Fire Rock Anthem. In the house tonight. Os próprios. Eles tinham uma música com a Natalia Kills que chama Champagne Showers. Muito boa. A farofa, assim...
mais Pronto. refinado, assim, que o mais velho dos vinhos. Muito bom. Gente, uma dúvida. O que aconteceu com a Natália Kills? Eu tinha esquecido da existência dela. Oh, foi Ela foi babado. cancelada e aí ela não. É Ela virou- é aquela moça do The Voice australiano, não? Ah, tá. É X Factor, eu acho. Ah, X Factor. Ah, tá. Eu não Mas sei o que ela- aconteceu, mas eu sei que então ela foi cancelada. Foi. Muito feio, foi. Hoje ela Mas ela chama Ted. voltou. É Ted Sinclair, né? É, mas não é a mesma coisa, não. O pessoal vai lá esperando ouvir um Perfectionist, que ela fez ali naquele álbum dela. Desiste, lindos. Desiste, que ela virou conceito. Quando a pessoa dá ruim no concreto, ela passa pro conceito. Acho que a última coisa que eu ouvi dela, mas que não era dela, ela escreveu, se eu não me engano, acho que Kiss It Better, da Rihanna, no Ensign. Acho que é dela a música. Bom, gente, alguém tem mais algo a acrescentar? A gente falou da Kesha, alguém citou ela em algum momento? Porque. Eu só falei do remix de Till the World Ends. Ah, tá. É que ela realmente, né? A Kesha também era outra figura que naquele momento todo mundo olhou pra ela como uma personagem. Assim, acho que não era o mesmo olhar assim, nossa, ela é a nova diva pop. Não, mas tipo, com um olhar promissor pro pop, assim. Porque era aquele pop. A era mais pop, assim, da Kesha, talvez, né? Foi um álbum muito forte, porque ele ditou a tendência que durou, tipo, até diversos CDs de outros artistas que produziram ali com o Chernobyl Look, quando eles gravaram com ele. Porque ele é o produtor desse álbum, gente. Ele é o produtor. Então, assim, E do Teenage Dream. E do Teenage Dream. Os dois E mesmo do... ano. Tá? Então, assim, não tem como escapar. É dureza. Mas, tipo assim, ele conseguiu fazer muita coisa legal junto com a Kesha, tirando o lado Chernobyl dele, né? Radioativo podre. Mas a Kesha com ele conseguiram produzir uma tendência de eletropop que ainda era diferente do eletropop da Lady Gaga. O da Kesha tinha aquela coisa robótica, sintética extrema, com aquele canto que era aquela música que a gente fala que ela é milimetricamente escrita. Você vê que a palavra final rimava com a primeira palavra do jeito perfeito. Eles fizeram aquele projeto todo ali num nível comercial que era fora de série. Era pra dar certo ou era pra dar certo. Ah, mas quer dizer, hoje eu dou todo apoio pela Kesha, ainda mais pela história dela. Mas, ai, que raiva que eu fiquei dessa mulher quando ela barrou Bad Romance. Que raiva, não se mede, gente, aqui. Levantei minha bandeira Little, porque, na moral, gente, Bad Romance é a música da Lady Gaga, e ela não pegou primeiro, vai se fuder, que ódio. Todo episódio o Gustavo tem um surto Little Monster. Acho que foi esse o do episódio de hoje. Sim, nossa, tantas ingratidões que fizeram pra minha narigudinha, coitada. Mas agora ela não tá na narigudinha mais, que ela fez a harmonização, ela tá maravilhosa. Na era cromática, a gente vê que o rosto da Lady Gaga é outra cabeça que ela botou. Porque ela modificou o rosto dela de todos os jeitos que você pode pensar pra lançar o Chromatic, e ela ficou simplesmente perfeita. Um dos auges da beleza da Lady Gaga é no Chromatica. Só faltou divulgar essa beleza, né, junto com a álbum. Ah, pois é. Até o Blackpink divulgou mais. Ai, sim. Ai, Deus. Não é fácil. Mas a Kesha também eu lembro muito no Rock in Rio de novo. Gente, esse Rock in Rio, que ódio. Como eu queria ter ido. Mas ela foi nesse Rock in Rio e ela fez um show super controverso. Ela fez, assim, o que todo mundo falava que a Gaga fazia, ela foi lá e fez. Tipo, ela comeu... ela simulou comer um coração ou um morcego, não lembro, eu posso estar misturando com Ozzy Osbourne, assim. Mas, tipo, ela fez coisas, assim, bizarras, atrocidades, que ninguém tava esperando. E, tipo, ela tava lá cantando o TikTok dela, o We Are Who We Are, e todo mundo saiu com o queixo caído. E era, assim, na mesma noite da Janelle Monáe e da Shakira, que não tinha nada a ver com o que a Kesha fez. Então, ela meio que destoou, assim, eu lembro que foi super comentado o show dela. Ai, que saudade da Janelle Monáe também, viu, gente? Poxa. Ou mulher talentosa da porra e que não conseguiu chegar em determinados pontos. Ela lacrou na cara da sociedade e lançou o Dirty Computer recentemente. CDzão da porra. Mas sabe o que eu gosto mais dela nessa época também? Que ela tinha Tie-Rope e Cold War. Que eu achava uma coisa super mais crua. E, sei lá, Cold War pra mim é super aquela canção meio que vulnerável. Eu acho super poético, tudo que ela se propôs. Você lembra da Kelis, Gustavo? A que fez feat com David Guetta. Ela tem a capela.
A capela. É tudo do mesmo disco dela. Ela também foi uma artista muito legal nessa época, porque ela fez aquele eletropop farofaço. O álbum dela chama Flash Tone. Se vocês nunca escutaram, vão ouvir. É a farofa mais 2011 possível, ever. E vocês vão amar. Porque o CD é todo bom. E ele foi produzido pelo David Guetta, pelo Benny Benassi. Só aquele povo mesmo da farofa pronta. Ela canta aquela música, o hit dela é aquela música My milkshake brings all the boys, they are their Sim. life is better. Sabe que a Rasputia lava o carro? É aquele hit. Eu peguei a referência. Ela fez esse CD em 2010 para 2011. Olha, fabuloso. Uma pena que flopou. Mas também foi querer lançar pela gravadora do will.i.am. Queria o quê? Ai, não fala assim. Inclusive, falando dele, gente, Black Eyed Peas também, nesse ano, eles estavam na última era deles com a Fergie, com The Beginning. Teve Just Can't Get Enough, que deu uma irritadinha gostosa. Mas eles nem divulgaram muito esse álbum, porque também eles... Era meio que a turnê de despedida deles, que eles pegaram muito a rebarba do sucesso do The End. Ainda assim, o The End foi algo implacável lá em 2009, 2010. Insuperável. Ai, pra mim é o Monkey Business dele. Tipo, esse eu não consigo. Eu amo. Que foi a época que eu me apaixonei. Ó, o Elefunk, o Monkey Business e o The End, eles têm propostas diferentes. Mas, tipo assim, o The End, ele é muito revolucionário. Porque não tinha rap com música eletrônica. Não tinha. Foram eles que fizeram virar mainstream. Aí, quando eles lançaram o Bum Bum Pow deles lá, gente do céu, que saudade. A Fergie aparecendo morena, quebrando a internet. Ai, gente, que saudade. Ah, era muito bom ser viado em 2011. Viu? Tá vendo, gente? É por isso que eles não entendem, eles, não viados, não entendem o que é esse ano pra gente, sabe? Foi incrível. Teve também a Pink. Ela relançou, não é que ela relançou, ela lançou um CD de Greatest Hits, uma coletânea dos hits dela, que era o Greatest Hits So Far, e aí ela veio com Raise Your Glass e Fucking Perfect. Também Fucking Perfect era uma entonação meio que de empoderar, de todos os aspectos de corpo, aspectos de sexualidade, aspectos de todas as maneiras que você não se sente encaixado e tal, ela meio que abraçou isso. A Pink é outra que eu acho que ela não é tão valorizada, ela faz um pop super de qualidade e tal, não é um pop adulto como a Adele, mas os adultos gostam mais do que os mais jovens, eu acho, eu tenho essa sensação. É porque a Pink, ela foi um tipo de artista que ela evoluiu muito dentro do nicho. E aí o povo foi ficando com aquela coisa de... E o público dela é muito grande, mas o público dela é aquela coisa. É público que lota a arena, que lota o estádio, compra o CD, porque os CDs dela sempre ficam em primeiro lugar quando ela lança, mas ela flopa nas Billboard Hot 100 da vida e o resto. É muito doido isso. E nessa época foi quando ela engravidou também da Willow, né? Que ela falou lá no programa da Ellen que ela tava assustada porque o médico falou que achava que ela tava grávida de uma garota e que ela disse que uma das duas ia parar na cadeia. E o clipe que ela lançou ontem mostra elas parando na cadeia. É verdade. Se vocês não assistiram, assistam. Ela lançou ontem. A Willow tá no clipe com ela o tempo todo. Ela passa por cima de todos os momentos da carreira dela marcantes, assim. Porque a Pink tem muita história legal na carreira dela também. Mas 2011 pra 2012 foi uma era onde ela mudou muito como pessoa. Quando ela começou a ficar mais mãe. Aí lançou essas músicas mais empoderadas. Outra pessoa também que em 2011 fez um disco muito maravilhoso e que veio nessa vibe da Pink, que muita gente não lembra, foi a Kelly Clarkson com Stronger. A Kelly já tinha perdido um pouco de força de álbum naquela época. Ela hitou com a música solta. Stronger, Dark Side. Depois aquela coletânea que ela lançou, que tinha People Like Us. Na verdade, ela lançou a coletânea antes, que tinha People Like Us, umas músicas mais eletrônicas. Enfim. Eu sinto que a Kelly teve muito isso, que ela bombou muito naquela época, 2008. Eu nem sei se era exatamente esses anos, mas enfim, a época que ela mais bombou foi a época que o pop rock tava muito em alta, que era o som que ela fazia. Eu sinto que meio que não pegou quando ela tentou se apropriar pro pop, assim, sabe? É meio triste, porque eu adorava a Kelly. E por falar de pop rock, eu vou falar da nossa falecida favorita, gente, Avril Lavigne. Quem lembra das fanfics? Mas eu lembro dessa época também, que foi uma época que... acho que eu era muito novinho quando a Avril Lavigne estourou. Então, essa época do Goodbye Lullaby... Gustavo, eu tinha tipo 2 anos. Sabe? Eu era um baby. Esse é o nível.
Pois é, pra vocês verem o nível que a gente tá aqui. Mas essa época do Goodbye Lullaby da Avril Lavigne é a época que eu mais gostei dela. E depois ladeira abaixo, assim. Porque teve aquela What the Hell que era super animadinha, super pop rock. Smile também. E aí aquela balada Wish You Were Here. Wish You Were Here. Wish You Were Here. Oh, essa pegava pesado, gente. Essa aqui, gostava de 14 anos, se encolhia na cama e chorava. Ai, gente, mas olha, eu falo pra vocês uma coisa. Eu vivi quando ela lançou o The Best Damn Thing, que foi quando ela resolveu virar líder de torcida, sabe? Aí todo mundo queria virar líder de torcida. Porque aí começaram a falar que ela tinha morrido e sido substituída, que ela morreu de depressão e foi substituída. Que ela apareceu de líder de torcida e no último álbum ela tava super depressiva, nobody's home da vida, sentada na beirada da rua. Aí de repente ela aparece, hey, you, I could be your girlfriend. Meu Deus, é uma loucura. E depois ela voltou um pouquinho mais mórbida no Goodbye Lullaby, com aquela música Alice, que foi do filme Alice no País das Maravilhas, que hitou, inclusive. Depois ela se manteve com esse álbum. E depois, deixa eu ver o que aconteceu com a Avril Lavigne depois, gente. Depois a gente ignora, né? Depois a gente finge que não aconteceu mais nada. Depois a gente ignora totalmente. A gente finge realmente delírio. Tá? E sabe o que eu sinto da Avril Lavigne? Sempre tem essa expectativa. Ai, agora vai ser Avril Lavigne raiz. E, sei lá, nunca rola. Aí ela vem chegou com a era Hello country. Kitty. Depois você vê era country ainda, gente. Mas eu gosto do que ela lançou depois de Hello Kitty, gente. Quando ela resolveu lançar o Head Above Water, eu gostei. Achei um álbum muito genuíno, muito forte. Eu falei, agora sim, veio aí. Porque, olha, honestamente, gente, Mina Psycho Arigato pra mim não vai. Falando uma coisa de Avril Lavigne super aleatória, mas só pra deixar registrado. Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que ela leva um susto, que um fã invade o show, que ela tá cantando Fix-You. Vocês lembram? Eu estava nesse show. Que susto, achei que tinha sido dia. você, Alicia. Achei que tinha sido a Alicia que tinha invadido. Eu tinha 11 aninhos, como eu ia fazer isso? Mas eu tava. Eu tenho foto desse dia, eu tenho foto do cara correndo pra pegar a Avril, velho. Foi bizarro. A Alice de 11 anos ficou chocada com esse treino. Black Star Tour, não foi? Foi. Gente, eu fui com camisa, fui com cabelo verde, gente. Aquela turnê, gente, que ela não tirava foto perto do povo, que virou meme. Exatamente. Ai, o que aconteceu naquele ano, gente? Não foi tirar foto com o fã invadiu o palco. E aí, gente, como é que a gente faz? Pelo menos o vídeo viralizou. O vídeo é super engraçado. Tá certo que ela tava morrendo de medo, mas o vídeo é engraçado, sabe? Nossa, e uma coisa também que eu acho que foi um delírio coletivo dessa época foi Mr. Saxo Beat, da Alexandra Stan. Nossa, esse álbum foi um delírio, né? Porque esse álbum... Quem que faria um álbum com saxofone, com uma pessoa cantando, com batidas eletrônicas? A Ina também surgiu nessa época, gente. Não surgiu nessa época, mas a Ina tava hitando, né? Vocês conhecem a Ina? Alguma lá, dois não conhece. Eu não conheço não, gente. Vou ter que dar um Google aqui. Ina muito boa, ela é muito boa. Ela canta Hot, o hit dela, Hot, acho que é o maior que tem. Essa época ela tava com o segundo disco dela também, ao lado ali da Alexandra Stan, com o Mr. Saxo Beat. Ai, gente, foi muito maravilhoso. Meu Deus do céu. Tá vendo como que era um pop diferente? Tipo, era farofa, mas cada um tinha a sua essência colocada em alguma coisa dentro do mercado. Isso era uma coisa muito positiva e legal. A gente fala muito dessa coisa do pop farofa, isso e aquilo, e todo mundo bota o pop farofa dentro de uma caixinha específica, achando que pop farofa é aquilo ali só. Só que não era, gente. Teve muita coisa inovativa dentro do pop farofa acontecendo. A Alexandra Stan tá aí pra provar com o Mr. Saxo Beat, que era maravilhosa. E se vocês não conhecem também uma outra música desse álbum que é muito boa, Get Back, também é muito boa. Tá aí, gente, pra vocês ouvirem a Princesa da Estônia, Alexandra Stan. Estônia? Ela é da Estônia, eu acho. Alexandra? Sim! Ela não é da Romênia? Ai, tudo igual. A da Estônia é a Kelly. Ai, verdade. Que também era por aí, né? É um pouco antes a Kelly. A Kelly veio um pouco antes. Mas é isso, o leste europeu tentou dominar. Não deu muito certo. Uhum. A Anitta usa as mesmas estratégias de marketing da Ina quando ela lançou o disco de 2013, Party Never Ends. Tá brincando, sério? Mas em que sentido, assim? Nossa, tudo! A forma que ela promoveu os singles, como ela se juntou com pessoas específicas na época, como ela começou a vincular sua imagem a determinadas coisas. Porque a Ina, ela tem um público imenso, mas ela não é mainstream.
Sabe? Ela criou um público enorme. Ela é farofeiraça, gente. Ela é farofeiraça. Se vocês escutarem o álbum... Escutem o hit hot dela que vocês vão saber quem que é. Essa música bombou muito aqui no Brasil, mas ela lançou outras coisas depois, como a Club Rocker, que fez sucesso também. A Sun Is Up, que também fez muito sucesso. O que mais fez sucesso da Ina, gente, aqui no Brasil? Acho que aqui no Brasil são só essas 3 que tiveram destaque. Mas os trabalhos dela... o Party Never Ends, de 2013 dela, gente, é o pacote da farofa Yoki, Amafil e qualquer outro na prateleira do supermercado do seu bairro. Tem até música que era da Paris Hilton. Adorei, não conhecia. Sério, ouçam esses álbuns. Vocês vão gostar muito do trabalho dela, do Party Never Ends. Ele é ótimo. Bom, gente, The Party Never Ends pra Ina, mas pra gente, nosso podcast acaba aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Gabriel. Imagina, eu que te agradeço, gente. Amei, me chama mais, gente. Pelo amor de Deus, amei. Adoro ficar conversando assim, gente. A gente vai fazer esse feat acontecer mais vezes. Não esqueçam, nos sigam nas nossas redes sociais, nas plataformas que vocês nos escutam. E é isso, até o próximo Keeping Cast e fui! Tchau, tchau! Beijos.